Pense em um momento difícil da sua vida. Um período em que parecia que tudo estava desmoronando e você se perguntou: onde está Deus? Por que Ele não está comigo nesse momento? Você não está sozinho nesse sentimento. Muitas pessoas, ao enfrentar crises, dúvidas e desânimos, têm a mesma sensação. Deus parece estar ausente. Mas, e se eu te dissesse que Ele está bem ao seu lado, mesmo quando você não consegue percebê-lo? Estou de volta para mais um momento especial com Deus. Fique à vontade para estar aqui sentindo a presença do Espírito de Deus e ouvindo o que Ele quer nos dizer hoje. Hoje, vamos refletir sobre a jornada para Emaús. 2 discípulos caminhavam desanimados, sem esperança, acreditando que tudo havia acabado. Eles estavam com o coração cheio de dor e dúvidas. Mas Jesus estava com eles. E no final desta mensagem, eu vou te revelar um segredo poderoso para reconhecer a presença de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Fique comigo até o final, porque essa revelação pode mudar completamente a sua maneira de enfrentar as lutas. Antes de continuarmos, quero te convidar a se inscrever no canal Na Presença de Deus, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para te reconhecer. Agora, feche os olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus, estamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes não percebemos Tua presença em meio às lutas. Abre nossos olhos espirituais e fala conosco. Revela Teu amor e cuidado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia nos conta essa história em Lucas capítulo 24, versos 13 a 16. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Esses discípulos estavam tristes. Eles tinham visto Jesus ser crucificado e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Seus corações estavam cheios de dúvida e desesperança. E por causa disso, eles não reconheceram que Jesus estava caminhando com eles. E quantas vezes não acontece o mesmo conosco? Estamos tão focados no problema, na dor e no que deu errado, que não percebemos que Deus está ao nosso lado. Ele está falando, Ele está cuidando, Ele está guiando. Mas nossos olhos estão fechados pelo desânimo. Agora, eu te pergunto, será que você tem caminhado sem esperança, acreditando que Deus te abandonou? Será que você tem falhado em reconhecer que Jesus está ao seu lado, mesmo quando tudo parece perdido? Se essa mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para te reconhecer. Vejamos como Jesus abriu os olhos daqueles discípulos e como Ele pode abrir os seus olhos também. Essa parte é fundamental para entender que a presença de Deus está sempre mais perto do que imaginamos. Enquanto os discípulos caminhavam para Emaús, Jesus estava ao lado deles, mas seus olhos estavam fechados. Eles não reconheceram a presença do próprio Salvador. E quantas vezes isso não acontece conosco? Jesus está conosco, mas a dor, o medo e as preocupações nos impedem de vê-lo. A Bíblia continua no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 17 a 19. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? Veja o que está acontecendo. Jesus começa a conversar com eles, mas, em vez de simplesmente se revelar, ele os faz refletir.
Isso nos ensina algo muito importante. Muitas vezes, Deus não nos dá a resposta imediatamente, mas nos conduz a refletir e entender o que realmente está acontecendo. Os discípulos então explicaram o que havia acontecido. Jesus havia sido crucificado e agora algumas mulheres estavam dizendo que ele estava vivo. Mas eles ainda não acreditavam. A dor e a dúvida falavam mais alto. E aqui está a grande questão. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Já ouvimos sobre a fidelidade de Deus, mas continuamos desanimados. Já vimos milagres antes, mas ainda duvidamos. Já sabemos que Jesus prometeu estar conosco, mas agimos como se estivéssemos sozinhos. Então, Jesus responde a eles de uma forma que transforma completamente sua maneira de enxergar a situação. Lucas capítulo 24, versos 25 a 27. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus abriu a palavra para eles. Aqui está o segredo para reconhecer a presença de Deus nos momentos difíceis. A palavra de Deus é a chave. Quando não conseguimos ver Jesus, precisamos ouvir o que ele já disse. Quando a dúvida toma conta, a verdade das Escrituras nos traz clareza. Os discípulos não reconheceram Jesus pelo que viam, mas pela palavra que ouviam. Isso significa que, mesmo quando você não vê Deus agindo, se você se apegar à palavra, sua fé será renovada. Agora, eu te pergunto, será que sua falta de esperança vem porque você tem olhado mais para os problemas do que para a palavra de Deus? Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos através da Tua palavra. Mas ainda há algo muito mais profundo para entendermos. No próximo momento, vamos ver o exato instante em que os olhos dos discípulos finalmente se abriram, e como isso pode acontecer com você também. Essa parte é essencial para que você nunca mais caminhe sem reconhecer a presença de Deus. Os discípulos ainda estavam confusos, mas algo dentro deles começou a mudar. A palavra de Deus estava queimando em seus corações, mesmo que eles ainda não tivessem percebido quem estava falando com eles. Então, algo muito especial acontece. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 24, versículos 28 a 30, E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Jesus não forçou a sua presença, ele esperou ser convidado. E aqui está uma lição muito forte. Jesus sempre está por perto, mas ele só entra se for bem-vindo. Você tem convidado Jesus para estar com você? Ou tem apenas esperado que ele haja sem abrir seu coração para ele? Os discípulos insistiram para que ele ficasse. E foi nesse momento, ao partir o pão, que algo extraordinário aconteceu. Lucas, capítulo 24, versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Os olhos deles finalmente se abriram. No momento em que Jesus partiu o pão, eles reconheceram quem ele era. Por que isso aconteceu? Porque aquele gesto era familiar, porque a presença de Jesus estava sendo revelada de uma forma íntima e pessoal, porque agora eles estavam prontos para enxergar o que antes não conseguiam. Aqui está o segredo para reconhecer a presença de Deus nos momentos difíceis. Apegue-se à palavra. Quando tudo parece perdido, volte para a Bíblia. Deus sempre fala através dela. Convide Jesus para estar com você. Ele não se impõe, mas quando o chamamos, ele se revela. Permaneça atento aos pequenos sinais. Muitas vezes, Deus fala através de gestos simples,
de momentos comuns, mas só percebemos se estivermos conectados a Ele. Agora, veja o que os discípulos disseram logo depois que Jesus desapareceu. Lucas, capítulo 24, versículo 32. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras. A presença de Deus já estava ali o tempo todo, mas só agora eles perceberam. E agora eu te pergunto, quantas vezes seu coração já ardeu, mas você não percebeu que era Deus falando com você? Talvez Ele já tenha te dado sinais, já tenha colocado pessoas para te lembrar das promessas dele, mas seus olhos ainda não se abriram. Se essa palavra está tocando seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu te convido para caminhar comigo. Mas há um último detalhe nessa história que é essencial para entender como viver uma vida sempre consciente da presença de Deus. Vou compartilhar o que aconteceu com os discípulos depois desse encontro e como essa revelação pode transformar completamente a sua caminhada com Deus. Essa última parte é fundamental para que você nunca mais duvide da presença de Deus ao seu lado. Depois que os discípulos reconheceram Jesus e ele desapareceu, algo extraordinário aconteceu dentro deles. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 24, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Veja bem, eles tinham acabado de caminhar cerca de 11 quilômetros até Emaús. Estavam cansados, era noite, mas a notícia que receberam os encheu de força. A tristeza se transformou em alegria. O desânimo foi substituído pela urgência de compartilhar a verdade. O medo deu lugar à coragem. E aqui está a grande revelação dessa história. Quando você realmente tem um encontro com Jesus, sua vida muda imediatamente. O que antes parecia impossível, agora se torna prioridade. Você não pode guardar para si o que Deus fez, precisa compartilhar. Os discípulos estavam fugindo de Jerusalém, mas depois que encontraram Jesus, voltaram para lá. Agora eu te pergunto, será que você também está fugindo do propósito que Deus tem para você? Talvez você tenha se afastado por causa da dor, da dúvida ou do medo. Talvez tenha achado que não havia mais esperança. Mas hoje, Jesus está te chamando de volta. Lucas, capítulo 24, versículo 34. E diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Aqueles discípulos que estavam tristes e sem esperança, agora estavam testemunhando a maior verdade da história. Jesus está vivo. E essa mesma verdade continua sendo real na sua vida hoje. Jesus não está distante. Ele está caminhando ao seu lado. Talvez você não o tenha reconhecido por causa das dificuldades, mas ele está aqui agora, falando com você, abrindo seus olhos, aquecendo seu coração. Agora eu te pergunto, você está disposto a reconhecer Jesus nos seus momentos difíceis e confiar que ele nunca te deixou? Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu reconheço tua presença na minha vida. E ore comigo agora. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes duvidei da tua presença. Mas hoje eu entendi que tu sempre estiveste ao meu lado. Eu te convido a caminhar comigo todos os dias. Abre meus olhos para que eu nunca mais me esqueça de quem tu és. Enche meu coração com a tua paz e transforma minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que hoje um novo tempo começou na sua vida. Agora, quero te convidar a continuar essa caminhada. Busque a presença de Deus todos os dias. Leia a palavra, ore e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se esta palavra falou com você, se inscreva no canal Na Presença de Deus, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo.